Olá, meu amigo irmão, minha amiga irmã, paz e bem. Nós continuamos o assunto, do vídeo primeiro, agora nós vamos fazer o segundo vídeo, falando um pouco mais sobre o batismo, tá bom? E hoje nós vamos entender um pouco, com o catecismo da Igreja Católica, vamos entender um pouco o sentido do batismo, um pouco de cada coisa, para você entender melhor do porquê nós batizamos. Então vamos lá. No parágrafo 1237 diz: visto que o batismo significa a libertação do pecado e de seu instigador, o diabo, pronuncia-se um ou vários exorcismos sobre o candidato. Este é ungido com o óleo do catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe as mãos e o candidato renuncia explicitamente a Satanás. Assim, preparado, ele pode confessar a fé da igreja ao qual será confiado pelo batismo. Foi o que eu falei para vocês ontem na crisma. Quando a pessoa crisma, ela confirma o seu batismo, então ela renuncia ao pecado, a Satanás e todas as suas astúcias, e depois ele faz a sua profissão de fé, falando naquilo que ele crê, naquilo que ele aprendeu na catequese. Vamos lá. Parágrafo 1238. A água batismal então é consagrada por uma oração de epíclise, ou seja, no próprio momento, ou seja, na noite pascal. A igreja pede a Deus que por seu Filho o poder do Espírito Santo desça sobre esta água, para que nela os que forem batizados cresçam na água e também no Espírito. Isso está em João capítulo 3, versículo 5. Segue então o rito essencial do sacramento, o batismo, propriamente dito, que significa e realiza a morte ao pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade, por meio da configuração ao ministério pascal de Cristo. O batismo ele é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal. Desde a antiguidade, no entanto, ele pode também ser conferido derramando-se por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. É comum a gente ver, às vezes, o padre despejar a água, uma vez na cabeça da criança, ou a 3 vezes. Todas as duas maneiras está correta. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Então isso é muito comum a gente ver. Na Igreja Latina, essa tríplice infusão é acompanhada das palavras do ministro, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme eu já havia falado aqui. Nas liturgias orientais, estando o catecúmeno voltado para o nascente, o ministro diz: o servo de Deus, aí ele fala o nome, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade. O ministro mergulha o candidato na água e retira dela. Parágrafo 1241. A unção com o santo crisma, o óleo perfumado consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido pelo Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. Parágrafo 1242 diz assim: na liturgia das igrejas do Oriente, a unção pós-batismal é o sacramento da crisma, a confirmação, conforme eu falei no vídeo 1. Na liturgia romana, porém, esta primeira unção anuncia a outra, e a do santo crisma, que será feita pelo bispo, isto é, o sacramento da confirmação, que, por assim dizer, confirma e completa a unção batismal. Tá vendo? Por isso eu disse, algumas igrejas, algumas religiões, principalmente o protestantismo, acreditam que as pessoas precisam ser adultas. A Igreja Católica, ela faz este batismo e depois,
com uma certa idade, a pessoa vai confirmar este batismo com suas próprias palavras, crendo e também renunciando àquilo que é pecado, tá bom? Vamos para o parágrafo 1243, entender a veste branca, tá bom? Vocês vão entender agora por que tem que ser veste branca. A veste branca simboliza que o batismo vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo. A vela acesa no círio pascal, significa que Cristo iluminou o Teófilo. Em Cristo, os batizados são luz do mundo. E isso você vai ver lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14. O novo batizado é agora filho de Deus no Filho único. Pode rezar a oração dos filhos de Deus, o Pai Nosso. Parágrafo 1244. A primeira comunhão eucarística, uma vez feito filho de Deus, revestido das vestes nupcial, o neófito é admitido ao festim das bodas do Cordeiro e recebe o alimento da vida nova, o corpo e o sangue de Cristo. As igrejas orientais mantêm viva consciência da unidade da iniciação cristã, dando a Santa Comunhão a todos os novos batizados e confirmados. Mesmo as crianças, lembrando-se da palavra do Senhor, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 14. A Igreja Latina, que se reserva à Santa Comunhão aos que atingiram a idade da razão, exprime a abertura do batismo para a Eucaristia, aproximando do altar a criança recém-batizada para a oração do Pai Nosso. A bênção solene conclui a celebração do batismo. Por ocasião, o batismo de recém-nascidos, a bênção da mãe, ocupa um lugar especial. Bom, este foi o nosso segundo vídeo falando e aprendendo um pouco mais sobre o batismo na Igreja Católica instituída pelo próprio Cristo a todos nós cristãos para sermos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Que Deus abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.